Nascido em 1974 em Botucatu, André Lyon é considerado hoje um dos expoentes do fotojornalismo de conflitos. Nos últimos anos, suas reportagens se destacam nas principais publicações nacionais e internacionais, como Der Spiegel, L'Espresso, The New York Times, Newsweek, Le Monde, entre tantas outras. Em 2011, graças ao trabalho de cobertura da Guerra Civil da Líbia, tornou-se o primeiro fotojornalista latino-americano a conquistar o prestigiado prêmio Robert Capa Gold Medal. Lyon trabalha por projetos como freelancer e viaja o mundo sempre em busca da informação. O risco inerente à sua profissão já lhe rendeu grandes trabalhos, prêmios e até um documentário. Dirigido por Maria Carolina Teles. O filme Você Não É um Soldado se aprofunda na relação de Lyon com a perda de colegas e a possibilidade da própria morte para o exercício da profissão. A Botucatu para Todos conversou com André Lyon sobre profissão, riscos e, claro, seus tempos em Botucatu. Como é que se dá essa passagem de Botucatu para ser um fotojornalista, um cidadão do mundo, por assim dizer, né? Assim, olha, Botucatu é uma cidade com muitas limitações, né? Assim, sem dúvida, é uma cidade repleta de limitações. E eu entendo que essas limitações em Botucatu sejam, na maioria delas, até culturais, né? Culturais e que impedem, em muitos aspectos, a cidade, né, ou a população da cidade de alcançar um desenvolvimento melhor, um desenvolvimento humano melhor, não só um desenvolvimento material. Até porque no Brasil o desenvolvimento humano ele é muito confundido com o desenvolvimento material, né? E isso é um grande problema no Brasil. Mas, apesar de todos os problemas, né, de todas as limitações de Botucatu, Botucatu é uma cidade que também recebe gente de muitos lugares de fora, né, por causa da universidade, né, da Unesp. E então Botucatu também tem alguma coisa desse acolhimento. Óbvio, mas aí também já não é só um problema de Botucatu, mas eu acho que Botucatu perde muito em não tentar mudar isso, né? Que mesmo as pessoas que Botucatu recebe na universidade, né, os estudantes, professores, enfim, essas pessoas, elas de alguma forma, principalmente na minha época, né, elas acabavam contribuindo pouco com o Botucatu, ou pelo menos com a população pobre de Botucatu, né? Eram pessoas que vinham para estudar na universidade e com boas condições econômicas, a grande maioria delas, né? Eram raros os casos de estudantes que vinham de fora para estudar em Botucatu e tinham, né, eram pobres, né? Sempre foi uma faculdade elitizada. E claro que quando para você chegar a ser professor de uma faculdade, você também teve algumas condições muito favoráveis no teu desenvolvimento ali para chegar até lá. Então, assim, a relação entre a população que a Unesp trazia para Botucatu com a população de Botucatu sempre foi muito limitada, porém ela existia, né? E sempre existiam algumas possibilidades de entrada. Então, eu acho que já disso me estimulava a ideia de que eu poderia sair de Botucatu, porque se tinha gente entrando, eu também podia sair, né? Então essa ideia foi muito presente em mim desde sempre, né? Que eu via, ué, por que essas pessoas estão vindo e por que eu também não posso sair se elas estão vindo? Nos anos 80, começo dos anos 90, que foi quando eu vivi em Botucatu, tinha um pessoal
que era bastante, assim, apesar de todas as limitações que a gente tinha em Botucatu, que era um pessoal muito criativo, era um pessoal que tentava fazer coisas, né? A gente nós tentamos fazer teatro, nós tentamos fazer concertos de música. Teatro Municipal de Botucatu, eles reformaram o Teatro Municipal de Botucatu. Só que o Teatro Municipal de Botucatu tinha sido reformado e até então estava sendo usado só para formatura de pré-primário, quinta série e oitava série, né, da escola. Não tinha tido nenhum evento cultural ou peça teatral em Botucatu. E eu tinha 17 anos de idade e eu falei, olha, eu vou trazer peças de teatro para cá. Né? Então eu ia para São Paulo, na época, ia de carona para São Paulo, entrava em contato com as peças de teatro, falava, olha, tem um teatro novo em Botucatu, recém-inaugurado, nunca teve uma peça. Vocês gostariam que eu ajudasse vocês a irem para Botucatu? A primeira peça comercial que veio de São Paulo para Botucatu foi do grupo Ornitorrinco, com a Cristiane Tricerri, né? Que era a peça que chamava Quíntuplos, né? E eu que trouxe para Botucatu. Então eu tentava essa coisa, né? Só que era tudo muito difícil. Era tudo muito, 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 muito difícil. Tudo muito difícil. Uma vez que eu levei uma peça com Neila Torraca, dirigida pelo Gerald Thomas e ali aí em Botucatu, que era uma peça que as pessoas foram ver porque a peça tinha o Neila Torraca, que era um ator de novela, mas era uma peça dirigida pelo Gerald Thomas, uma peça densa, né, difícil, né, que chamava o Quartet, que eram dois homossexuais que haviam sobrevivido num frigorífico, né, algo havia acontecido no mundo, e esses dois homossexuais haviam sobrevivido, só eles dois, aparentemente, ou só eles dois se conheciam ali, e estavam nesse frigorífico e eles se odiavam, se amavam e tudo, enfim. E essas pessoas saíram da peça andando, né? E foi no dia que eu completei 18 anos, esse meu aniversário de 18 anos. Então, eram essas coisas assim que, sabe, decepcionava as pessoas porque o Neila Torraca estava fazendo teatro e não novela no Teatro de Botucatu, né? Então, essas coisas todas, sempre, né? Agora, quanto mais resistência eu encontrava, eu nunca fiz isso para tentar passar por cima de nada ou para tentar passar por, né, provar nada para ninguém. Eu estava convencido do que eu queria fazer. Eu sempre estive convencido do que eu queria fazer. O que eu queria fazer era, como eu falei, eu via gente vindo para Botucatu, eu falei, por que que eu não posso sair? Né? Por que que eu não posso sair? E nesse processo de sair, eu precisava adquirir cultura, adquirir conhecimento, adquirir argumentos que pudessem fazer com que eu saísse preparado para o mundo. E quando eu fui embora, definitivamente embora de Botucatu, eu fui embora falando assim, olha, eu vou embora, mas eu quero viver o mundo, eu quero aprender língua, eu quero, você entendeu? Aprender o que o mundo é. E aí a fotografia apareceu como um negócio que, pô, caiu como uma luva. Né? Mas eu já tinha todo esse conhecimento, essas observações empíricas, né? Que eu vou adquirindo e preservando no processo, né? No caminho. E essa inquietude e indignação que você tinha, É. que eu acho que é um motor bacana para o artista, né? E principalmente Uhum. na sua área. Aí, a partir daí, André, você foi trabalhar com foto. Você é multiartista, né? Trabalha com foto, com várias plataformas aí, claro. Porém, com fotojornalismo que inclui esse lado do perigo, da aventura, muitas vezes, né? E como é que você vê essa questão aí do risco sempre envolvendo na sua profissão, né? Como é que você analisa essa escolha por essa área do fotojornalismo? Você pensou muito nisso ou você já foi tomando gosto por isso? Você analisou muito isso na hora de embarcar nessa área do fotojornalismo ou não? Você falou assim de artista, né? Eu absolutamente não me entendo e não
me relaciono, ou relaciono, até me relaciono com alguns artistas, assim, mas assim, não Não se considera. e não nem interajo assim materialmente, né, com aquilo que eu produzo com artistas, né? Tá. Assim, eu nunca coloco a minha fotografia ao lado de obras de arte, né, ou de experimentos de arte, enfim, não é a minha coisa e nem mesmo eu produzo fotografia quando não Pensando estou nisso. não, nem quando não estou trabalhando. Tá. Sabe, assim, por exemplo, assim, se eu estou com o meu tempo livre, uma das coisas que eu mais faço com o meu tempo livre é o ócio, entendeu? Assim, eu fico sem fazer absolutamente nada, ou, por exemplo, fico com meus filhos, com a minha família, que é o que me dá mais prazer. Mas se não, eu não faço absolutamente nada. Fico escutando música, fico relaxando, fico fazendo alguma coisa. Andando de moto, eu gosto muito de andar de moto, enfim. Agora, o que eu faço, Marcelo, é jornalismo. É Jornalista. jornalismo, tá? É jornalismo. E não é, eu discordo, inclusive, do termo fotojornalismo. Eu entendo que tem que ser jornalismo fotográfico. O jornalismo ele tem que vir na frente do fotográfico, tá? Porque você não vai fazer, por exemplo, escrita jornalística, sabe? É jornalismo escrito, entendeu? Então, assim, o jornalismo naquilo que eu faço, ele é mais importante do que a fotografia. A fotografia, ela é a linguagem que eu entendi, que eu uso para fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, e o fotojornalismo, ele tem uma característica muito importante, que ele só pode ser feito no momento e na hora que as coisas acontecem. Você não pode fazer fotojornalismo, você não vai conseguir fazer fotojornalismo se você não estiver no momento em que no momento e na hora que as coisas estiverem acontecendo. No momento, na hora e no lugar, né? Você tem que estar lá, né? Então, isso é básico no fotojornalismo. É fundamental. Sem isso, não é fotojornalismo, né? Ou seja, Você pode até fazer. uma leitura do contexto, o tema, uma pré-produção para você eleger. Bom, eu tenho que estar naquele lugar, naquele momento, É, porque aquela coisa vai acontecer, é o tem que estar prevendo. fundamental. É. Você tem que estar, por exemplo, prevendo aquilo que possa vir a acontecer. Nesse caso, por exemplo, agora, eu tô, eu tô fazendo uma reportagem sobre gestantes com Covid, né? Então, eu tenho que prever que se o jornal achar que cabe, tá? Eu também tenho que discutir isso com o editor, não é 100% decisão minha, né? Tem vários elementos aí que entram nisso. Por exemplo, eu sugeri para o editor, eu falei, olha, nós precisamos acompanhar um parto de uma mulher assim, porque assim, normalmente essas mulheres estão sedadas, estão em coma, elas estão entubadas, né? Então, para você poder ter a imagem de um parto de uma mulher entubada, né? Então, assim, aí eu preciso esperar que isso aconteça, preciso esperar que alguém aceite que eu faça isso, assim, eu preciso, né, colocar no lugar vários elementos para que isso aconteça. Então, fui lá e coloquei isso tudo no lugar. Conversei com os médicos, conversei com tudo, conversei com a equipe médica, tudo bem. Agora, o que falta? Só o parto. Então, assim, não adianta nada também todo mundo concordar e não ter o parto. Aí, quando a gente vai esperar o parto, o editor falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, a gente já tem uma foto assim, assim, assada, nós vamos contar a história com aquilo que você tem. Até porque, se eu ficar esperando uma série de tempo assim, aumenta o custo para o jornal. E aumentar o custo para o jornal, hoje os jornais não têm mais verba para isso, entendeu? Então eu tenho que me colocar dentro de todas dessas variantes, dessas condições, essas condicionais, na verdade, e, e fazer aquilo que eu posso fazer dentro das condições disponíveis, né? Eu não posso fazer nada fora das condições que eu tenho disponíveis. Inclusive condições de segurança, em condições de, enfim, né? Agora, isso tudo não é decidido só por mim.
entendeu? Isso é decidido por uma série de coisas. E eu sou o agente disso. Eu sou o agente. Eu sou a pessoa que fala, olha, eu posso correr o risco, eu aceito me colocar sob risco para para estar ao lado de pessoas com Covid e fazer, né? Eu aceito esse risco. Ah, então tudo bem. Então eu vou lá e faço, né? Então eu sou agente disso aqui. Mas se o editor falar assim, não, eu tenho que procurar um outro editor. Se eu não achar um outro editor, eu tenho que falar, vou fazer porque eu quero, vou fazer porque eu acredito, sei lá, entendeu? Você tem que fazer, mas você tem que estar sempre consciente daquilo que você está fazendo, no meu caso, jornalismo. Então, por exemplo, não tem a liberdade de um trabalho, talvez, artístico, né? Eu tenho amigos fotógrafos que trabalham com fotos artísticas, conceituais, e o cara, ele tá, sei lá, 2 anos praticamente sem sair de casa, entendeu? Ele vai estar lá fotografando o quarto dele faz 1 ano e meio. Eu entendo o trabalho dele, eu admiro essa capacidade dele, mas não, eu não tenho essa coisa. Então, agora, o risco é iminente, é uma dessas condicionais. Por exemplo, se você aceita essas condições, você já aceita que você possa, no caso de uma crise do Covid, por exemplo, se contaminar de Covid. Você aceita as condições, né? E isso eu acho que tem mais a ver com essa vontade que só o jornalista tem, cara. Só o jornalista tem, assim, bons jornalistas têm, que é de estar no momento em que a história acontece, sabe? Então se você tem um grande personagem da história, você não quer simplesmente saber a respeito do grande personagem da história. Você quer ter falado com esse personagem da história, entendeu? Você sabe de um momento, de um lugar importante na história, você não quer simplesmente visitar esse lugar, você quer estar lá na hora que a história acontece, né? E isso, cara, é uma coisa que eu vejo em comum, né, entre todos os bons jornalistas que eu conheço, essa essa atitude, entendeu? Não é não é uma não é artístico, não é heróico, não é humanitário, não é nada. É curiosidade, é pura curiosidade. Dentro dessa curiosidade, aí você vai enriquecendo essa curiosidade com questões, né? Com questões. Mas o princípio disso é curiosidade. E como, claro que Uhum. você está ali no ato, né? Vivendo aquela Uhum. situação e, claro, você está no seu aspecto profissional ali, né? E tem que manter, de certa forma, a sua isenção para aquilo que está passando. Às vezes, imagens violentíssimas que você retrata, ou imagens poéticas, qualquer tipo de imagem que você tem que manter essa isenção e não se contaminar com aquilo. Como é que é? Isso pesa para você na hora? Isso bate para Claro. você, né? Ó, isenção, por exemplo, tem uma diferença entre isenção e. Ai, cara, eu tô ficando velho, rapaz. Eu Não, tô eu com que também, palavras. também não, talvez não tenha Não, escolhido bem a não, não, palavra, não, sim, mas sim, sim, sim. uma certa. Não, não, peraí, assim, isenção e neutralidade, né? Eu acho que você usou a palavra correta, que é isenção. Porque, por exemplo, muitas pessoas afirmam que o jornalista tem que ser neutro, né? E que neutralidade é algo absolutamente impossível. Por exemplo, eu não posso estar num lugar ou numa determinada situação e observando o que está acontecendo e, por exemplo, no caso agora, está vendo o que está acontecendo no Brasil, né? E vendo quantas pessoas estão morrendo e dizer que eu sou neutro, eu não tenho posição.
eu acho que o governo está fazendo uma puta de uma cagada, sabe, entendeu? Eu acho que o governo está sistematicamente agindo para desconsiderando qualquer coisa que, né, desconsiderando o mal que ele está causando com todas essas mortes que estão acontecendo todos os dias. Assim, não sou neutro, eu acuso o governo de estar cometendo algo sistematicamente terrível, quase um genocídio, né? Enfim, então, eu não sou neutro. Porém, o que é isenção? Isenção é você estar, apesar de tendo um apoio, né, falando assim, eu acho que o governo está cometendo erros, ou, né, esses erros todos, obrigado, você poder também identificar que aqueles com quem você potencialmente poderia estar se identificando também cometem erros, entendeu? Isenção é você conseguir dar o mesmo peso do julgamento ou de observação, a mesma intenção crítica para todos os agentes responsáveis pelas decisões e pelas ações, né, sobre problemas. Então, né, hoje, por exemplo, eu vejo muitas pessoas entusiasmadas com um possível retorno do Lula, né? E eu falo assim, gente, mas vocês não lembram que em 2009, né, que não tem nada a ver com Covid, mas que em 2009, por exemplo, o Lula estava se relacionando com ditadores, sabe? Em 2009, ele estava dizendo que, que a mídia era muito preconceituosa com líderes não democráticos da África. E ele, por exemplo, estava se reunindo com o Gaddafi, dizendo que o Gaddafi era um amigo, irmão e líder dele, de que ele se relacionou com Mugabe, sabe assim, calma lá, entendeu? Então, assim, aí as pessoas acham, não, mas peraí, mas, né? Então, assim, quando eu vou ver, porque eu entendo que aquilo que ditadura é ruim e ponto, eu não posso relativizar qualquer ditadura, né? Então, não existe para mim um ditador amigo. Eu acho que isenção é você poder, por exemplo, você não precisar observar uma possível solução usando o problema como uma lupa, sabe? Porque olhar soluções através do problema do Bolsonaro, você vai ter sempre um problema na frente dos seus olhos aqui, em torno a tudo. Então, tudo que aparecer ali na frente vai parecer de alguma forma melhor para você. Mesmo que você, porque você não vai conseguir circular em torno ao problema, né? Então, eu acho que isenção é isso. Isenção é isso, porque, por exemplo, eu não sou neutro no sentido de que as vítimas, para mim, elas são sempre o ponto de partida para que eu possa observar um problema, né? No caso aqui, nesse caso do Brasil, as vítimas do Covid, e não me interessa, por exemplo, a maioria, se você for pensar assim, muitas pessoas que estão morrendo de Covid nesse momento são pessoas negacionistas, são negacionistas, tá? São pessoas que negam o quanto potencialmente esse vírus é letal, ignoram essa letalidade do vírus e acabam se contaminando na quantidade de pessoas que nós estamos vendo sendo contaminadas agora. Mas não importa por que essas pessoas se contaminaram, se elas se contaminaram porque elas são negacionistas ou por que não. O que me importa é que essas pessoas, que seres humanos estão se contaminando. Eu não posso fazer um julgamento moral pré-antecipado a respeito dessas pessoas. Eu tenho que pegar assim, olha, essas pessoas, nós precisamos que o governo haja dando exemplos de que, olha, prestem atenção, é letal, é potencialmente letal. Não acontece, que o presidente pudesse dizer, não aconteceu comigo. Eu peguei esse vírus, comigo foi leve, mas com você pode não ser. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, entendeu? A diferença entre isenção e neutralidade. André, dá tempo de fazer mais uma última perguntinha ou você já está, como que é, Não, pode ser. 17? Bom. Você
como você é fotógrafo de uma agência, né? Freelancer, né? Você faz os seus Freelance. projetos e viaja o mundo aí. Geralmente, você escolhe as pautas, e geralmente as pautas são ou guerras ou conflitos, são onde tem as coisas pegando mesmo, né? Então, você fez a Guerra da Líbia, que foi até premiado aí com, acho que a mais alta, né, medalha de ouro Robert Capa, que foi um grande jornalista fotográfico, né? E então você vai onde que está a panela de pressão, né, cara? Então, Uhum. olha, Venezuela, Líbia, você já foi Brasil Covid, agora você esteve recentemente, né, mostrando isso para todas as publicações, tal, não sei o quê, papá. Geralmente você está exposto a isso, a esse negócio. Você vivendo tudo isso, você volta para casa, tal, não sei o quê. Você consegue desligar assim, e falar, bom, temos esperança de que o mundo é um lugar que vai melhorar? Sim. Isso é uma pergunta mais filosófica, mas é importante porque você é a testemunha privilegiada, o jornalista fotográfico está ali vendo a coisa acontecer. Então você vê ali, esses lugares que são os barris de pólvora da humanidade, que mostram que muitas vezes esse negócio muda essa situação, ou é sempre assim? Essa coisa vai se perpetuando, essa coisa não tem jeito, o humano é assim mesmo. Ah, claro que eu tenho, assim, eu desligo, assim, tipo, porque tem uma coisa, Marcelo. Hoje fala-se muito dessa questão, eu acho que tem uma ênfase exagerada nessas questões emocionais, tá? Porque, por exemplo, as pessoas ficam procurando felicidade como se felicidade fosse algo a ser atingido, sabe? Eu não acredito que felicidade seja algo que você possa atingir, entendeu? Nem a tristeza seja algo com a qual você possa escapar. Assim, você, entendeu? Assim, você vai ter que estar sempre convivendo com as duas coisas no momento, uma maior, uma menor, uma maior, uma menor. Tem que, assim, dependendo de como as coisas forem acontecendo, principalmente direto na tua vida, com as pessoas que estão muito próximas a você. Se as pessoas que estão muito próximas a você estão bem, você vai estar melhor. Se as pessoas que estão próximas a você estão mal, você vai estar pior, e assim, né? Enfim. Então, essas questões todas emocionais, eu acho muito que hoje, porque elas mais ou menos viraram no mercado algo que você possa comprar, né, que você possa pagar pessoas que te ensinem a chegar até isso, então as pessoas ficam buscando isso. Mas eu não fico buscando nenhuma coisa nem a outra. Agora, para o jornalismo, para o jornalista, tem uma coisa que é muito importante. Eu faço uma distinção muito clara, né, entre trauma e remorso, tá? Então, por exemplo, tem coisas que que hoje mais ou menos tudo é meio trauma, tudo meio que se transformou em trauma, né? Então você tem um soldado, por exemplo, um soldado de um exército americano, e ele vota, ele se equipa, se é treinado, é pago, é transportado, ele vai até o Iraque e lá ele vê coisas que transformam a vida dele ou dela, né? Coisas horríveis, né? Então aquela pessoa fica emocionalmente deformada, né? Aí as pessoas vão chamar aquilo de trauma. E eles olham para as pessoas do Iraque, né, os habitantes do Iraque, vão ver, perdeu a família, blá, 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 as pessoas também vão estar todas traumatizadas. Eu considero o seguinte, que o soldado não tem trauma, o que ele está vivendo não é trauma, o que ele está vivendo é o remorso, porque ele olha para trás, olhando a possibilidade, imaginando a possibilidade, né? Ele fala assim, se naquele momento eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito diferente, eu teria tomado outras decisões. Isso é o remorso, porque você tem sempre aquela vontade de voltar no tempo, né? O trauma é da população. Aquela população, a maioria da população civil não escolheu estar naquele problema. Eles foram pegos naquele problema sem aviso, sem terem sido pagos, sem sido consultados se eles gostariam ou não de estar no meio daquele problema todo. Ele é trauma. Nós, jornalistas, né, ficamos no meio disso tudo aqui. Muitos jornalistas começaram também a manifestar que eles também traumatizados. Eu acho isso
assim, óbvio que nós também temos os nossos sentimentos, mas eu acho que é importante a gente mencionar, é claro, que nós não temos nem o remorso do soldado, né? Então, assim, nós vamos sempre poder nos distanciarmos dos sentimentos que o soldado tem e sermos críticos, porque politicamente é importante que sejamos críticos às decisões que foram tomadas para que aqueles soldados fossem enviados para um combate, mas nós também não temos o trauma que aquela população teve, porque assim nós nunca vamos nos comparar àquela população, nós vamos entender que aquela população tem sempre prioridade. Nós estamos ali para falar deles, não de nós mesmos. Então, o personagem vai ser sempre eles. Então, o jornalista, o jornalista que vai em situações assim, a capacidade de superar tanto o remorso, quanto, assim, de não ter o remorso, porque nós não tomamos a decisão de fazer mal para ninguém. Não foi essa a nossa decisão. Então, a gente não precisa se arrepender disso. Né? Mas temos a capacidade de superar esse sentimento que nós temos é o que nos faz ter a isenção que nós precisamos ter para fazer esse trabalho. Você entendeu? De falar assim, olha, tudo bem que o jornalista sinta também, tenha os seus próprios sentimentos. Nós estamos falando de seres humanos. Mas nós não temos nem o remorso nem o trauma. Nós temos algo peculiar, que é nosso. Um sentimento humano, que não precisa nem ter nome. Entendeu? Então, eu sabendo disso, eu não preciso chegar, eu posso chegar, voltar para casa e me preocupar com a vida que eu tenho, cara, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com meus amigos, entendeu? Com a minha moto, com meus Maravilha. postos. Então, assim, só que eu não sou o personagem disso. O personagem disso são outras pessoas, entendeu? Eu sou só o agente ali dentro, tá? Então é isso, cara, não tem tanto segredo. Muito legal. Sua visão de jornalista é muito legal e diferente, porque tem muita gente que vai nessa linha de falar, eu faço que pensa mais na estética da fotografia, nessa coisa, e você mais no registro mesmo. Muito Mas interessante. eu não sei se a minha fotografia, olha, por exemplo, não sei se funciona isso tanto como dialética, como linguagem, no mundo que a gente vive. Eu passo, mas eu não sei se funciona. Porque, por exemplo, eu vejo, né, é muito mais fácil você prestar, que as pessoas prestem atenção em você, quando você, por exemplo, alimente as fantasias, as confabulações. Se eu fosse falar aqui, olha, ai, emocionalmente, entendeu? É muito difícil quando eu olho para o meu filho, sabe? Eu estou lá e Sim, choro, claro, claro. entendeu? Então, assim, não, mas é uma coisa técnica, cara, uma coisa assim que, tipo, humana. Eu acho que é importante. Eu tenho certeza que eu fiz um bom trabalho no momento em que eu sei que a história foi bem contada. Pronto. Entendeu? Legal. Então, por exemplo, assim, quando eu estou aqui agora, eu fico, né? Se você me acompanhasse aqui, eu fico o tempo inteiro ali meio que cutucando o meu editor. Entendeu? Meu editor está lá na Noruega, mas eu fico aqui, e aí, cara, e aí, entendeu? Eu fico pressionando ele. E quando a matéria sai, eu falo, que bola, sabe? Eu fico assim, meu. Já falo, por que ele não investiu nisso? Por que ele não pensou naquilo? Por que ele cortou aquilo? Mas tudo bem, na próxima a gente tenta de novo. E quando sai do jeito que você meio que pensou e construiu, aí é um serviço, é um trabalho que Já completa a faz tempo que eu gente, não né? tenho essa sensação. Olha, a sensação que eu tinha de fazer uma boa matéria, eu tinha quando eu trabalhava com um amigo meu. Tem dois amigos com que eu trabalhei que eu fiz grandes matérias, um alemão e um norueguês. Esse alemão nós trabalhávamos juntos para Der Spiegel e esse norueguês para um outro jornal. E nós trabalhávamos juntos. Ele cuidava do texto, eu cuidava das fotos e nós dois cuidávamos da matéria. Sabe? Era assim, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Só que hoje os jornais não têm mais dinheiro, cara. Exato. Então, no final, acontece que eu estou tendo que fazer quase que tudo, entendeu? Aham. E aí, olha, eu tenho, assim, 100% das matérias que eu tenho feito sozinho, eu te digo que eu não estou satisfeito. Porque daí Entendeu? passa por uma revisão e foge Não um porque a pouco. matéria não é nem, não porque a matéria não ter contado a história corretamente,
mas elas não se aprofundam da forma como elas poderiam se aprofundar. Elas estão, sem dúvidas, muito mais superficiais hoje. Entendi. Só por questões, é só questão econômica. E quando eu vejo políticos, qualquer político, colocando a culpa na imprensa de qualquer coisa, pode ter certeza que esse político é mal intencionado. Qualquer político. Colocando culpa na imprensa, assim, você, assim, falando que o jornalista, isso que o jornalista, ele está mal intencionado. Claro, claro. Mal intencionado, sabe? Para eles, assim, eles não querem um jornalista ali perturbando a vida deles. Entendeu? Nada, É. Bom, André, Beleza? só tenho a agradecer. Marcelo, Muito obrigado. valeu. Valeu. Um abraço. Até. Tchau, tchau. Obrigado.